Bom, então a nossa aula 8, esses são os tópicos que a gente vai tratar, um breve histórico, a equação de Claude-Gordon, a equação de Schrödinger, postulado de Bohr, alguns experimentos que comprovam essas teorias que estão sendo desenvolvidas, vamos ver como calcular o valor esperado em operadores e a relação de comutação, como é resequiada a nossa aula. Né? Esses são os seminários que eu passei para vocês, então eu só estou colocando aí, depois eu vou mandar o PDF para vocês, então não há necessário a gente mais destacar. Bom, então as duas pessoas, como eu tinha falado, importantes no desenvolvimento desse início agora, dessa construção da mecânica quântica que a gente vai conversar a partir de hoje, a gente se deve a Einstein e a Louis de Broglie. Né? Porque os dois, que o Einstein foi audacioso e propôs uma teoria, né, corpuscular para a luz, e isso foi a motivação para o Louis de Broglie propor, né, o inverso, o comportamento corpuscular para as partículas. Né? Então, o Einstein, antes do Einstein, né, já tinha sido derrubada a teoria corpuscular de Newton, então a luz começou a ser a luz clássica, ela é onda eletromagnética, e a luz quântica ela é constituída de fóton que carrega momento e energia. Então, essa é a teoria quântica da luz, iniciada por Einstein em 1905. E a outra, que seria o inverso, que foi construído, é o que uma partícula na física clássica ela é uma coisa de matéria, de massa m, então ela tem uma energia e um momento, né, um momento linear. Então, o que o de Broglie fez foi exatamente a ideia inversa, é que essa partícula quântica ela se comporta como uma onda. E como tem uma onda, ela tem um comprimento de onda lambda e uma frequência λ. Então, é exatamente isso que é o que a gente fez. Então, isso é chamado ondas de matéria. Então, eu tenho agora essas ondas de matéria, que ela é dada por uma superposição de ondas planas, que é essa transformada de Fourier. Então, essa seria o que a gente chama ondas de matéria. E é essa onda de matéria que a gente vai começar a estudar a partir de agora, propor uma equação para descrever essa onda de matéria. Uma coisa importante aqui, que é importante citar, é que onda de matéria é diferente de onda piloto. Porque a onda de matéria foi proposta por de Broglie em 1923. Só em 1927 que ele fala mais sobre que tipo de onda é essa. Então, antes ele só falava que era onda de matéria, apenas isso. E depois ele deu uma interpretação e essa foi chamada onda piloto. Né? Aí, rapidamente, ela também foi derrubada e só em 1953 o Bohr ressurgiu com essa onda piloto e propôs, né, essa teoria de Broglie, Bohr, né, que vai ser alguém que vai dar um seminário para a gente aqui. Certo? Então, ondas de matéria é o que a gente vai descrever aqui, essas funções de onda. Certo? Bom, então aqui é uma figura emblemática, importante na história. Eu mostrei para vocês, quando a gente iniciou o capítulo 2, que é a primeira conferência de Solvay de 1911, que ela foi importante, que foi com a consolidação das primeiras ideias da mecânica quântica, e essa é a quinta conferência, porque ela é realizada de 3 anos, de 1927. Né? E nessa elite da física mundial, né, porque a física era basicamente na Alemanha e na Europa. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, muito pouco, mas mais na Europa e principalmente na Alemanha. Então, aí estão alguns físicos nessa conferência, então, uma conferência pequena, mas contendo, né, 17 prêmios Nobel. Então, aí tem 17 prêmios Nobel só numa conferência. Alguns receberam, né, outros iriam receber depois dessa conferência de 1927. Aqui é só para lembrar que é importante histórico. Então, das pessoas que estão presentes lá, a gente tem o Lorentz, né, que ele foi o segundo pessoa a receber o prêmio Nobel. O primeiro foi o que fez o descobrimento do raio-x, o Röntgen, né? Então, isso aí é sobre magnetismo, né, associado ao eletromagnetismo. Então, o Lorentz recebeu em 1902. A Madame Curie, então só tem uma mulher, como sempre, a física é pouco representada. 1903, pela descoberta da radioatividade, ou pelos estudos da radioatividade. William Bragg, ele junto com o pai, os dois receberam o prêmio Nobel pela cristalografia de raio-x. São pessoas que estão tudo nesse congresso. O Max Planck, em 1918, né, pelo desenvolvimento exatamente
da teoria quântica, né, da radiação, né, em 1918. O Einstein, em 1921. É interessante o trabalho mais importante dele, que era a teoria da relatividade. Ele não recebeu, ele recebeu sobre o efeito fotoelétrico. É quase um título de consolação, né, pelos trabalhos que ele fez. O Niels Bohr recebeu posteriormente sobre a teoria atômica, né, que é dos átomos, em 1922. O Compton foi pelo descobrimento, exatamente, do comportamento corpuscular do fóton. Então, ele fez esse experimento, ganhou por causa disso. O Wilson, né, pela que chama câmara de Wilson, que ele vê as trajetórias das partículas, né, no espaço. Então, ele desenvolveu por essa técnica, ele recebeu, ele também está nessa conferência. O Richard, pelo fenômeno teriônico, quer dizer, um corpo aquecido, um metal aquecido, ele emite radiação, ele chama de efeito teriônico, deve-se ao Richard, que ganhou o prêmio Nobel em 1928. O Louis de Broglie, a gente já falou da história dele, em 1929, pela proposta da onda de matéria. Então, isso aí foi a proposta que ele fez. Aí começou o físico teórico, né, um para cá de vez. O Heisenberg ganhou em 1932. Foi injusto, porque deveria receber o Heisenberg e o Bohr, e o próprio Heisenberg pede desculpa numa carta, mas isso eu deixo para vocês assistir a palestra do professor Toledo Pisa, e no livro tem essa história, né? O Schrödinger ganha depois, então tem a primeira mecânica, que é a mecânica de matrizes, ou a mecânica quântica, como Heisenberg gostava de ser chamado. Ele não gostava do nome mecânica de matrizes, porque a mecânica de matrizes foi posteriormente rotulada, hoje no livro-texto é assim. E tem a mecânica ondulatória, que aí foi descrito por duas pessoas. O Schrödinger fez a parte não relativística e o Dirac fez a parte relativista. Então, os dois dividiram o prêmio Nobel de 33. O Pauli, pelo princípio de exclusão de Pauli, que a gente vai ver quando vê sistema de partícula, em 45, e, finalmente, o Bohr, em 1954, né? Que recebeu justamente também pela fundamentação da mecânica quântica, que é pela interpretação da função de onda. Então, o Bohr era para ter recebido em 32, junto com Heisenberg, esse prêmio Nobel, mas não foi recebido por algumas histórias que ele aparentemente era comunista e parece que não deram crédito para ele, né? Isso tem uma história, mas ninguém sabe se é verdade. Bom, então essas são pessoas importantes da nossa história, que está naquela placa da conferência de 1927. Bom, eu não vou contar a história da mecânica matricial, mas depois eu vou falar da mecânica matricial de forma diferente. Então, não vou atacar do jeito que foi feito por Heisenberg inicialmente, que é muito confusa, não vou querer fazer essas coisas, eu vou fazer de uma forma mais moderna, e a gente vai ver como é que vai ser feita ela. Certo? Então, a nossa história começou em 1925 com a mecânica de matrizes de Heisenberg. Né? Ele tentou querer justificar algumas coisas que falhavam na teoria quântica de Bohr. Então, ele estudou a teoria de Bohr, algumas coisas estavam lá. Por exemplo, a intensidade das linhas espectrais. Então, a partir desse estudo, ele começou a analisar e conseguiu entender, se aprofundar e construir o que chama-se a mecânica quântica. O nome certo era mecânica quântica, mas hoje é conhecida como mecânica matricial. Certo? E um ano depois, tem o Schrödinger, né, o austríaco, né, que ele propõe uma outra mecânica chamada mecânica ondulatória. Mas uma história muito interessante, que é dado nesse artigo na Physics Today de 77, debaixo na internet, que o Bloch, né, que na época, né, o Felix Bloch, ele era estudante da Escola Politécnica e ganhou um prêmio Nobel, em 1950 e pouco, o Felix Bloch ganhou sobre ressonância magnética, ganhou um prêmio Nobel, ele era estudante da Escola Politécnica, a mesma escola onde o Einstein frequentou, estudou, né? Então, o Debye, que também ganhou o prêmio Nobel, estava naquela conferência, mas ganhou o prêmio Nobel de Química, né? Ganhou o prêmio Nobel de Química, não de Física. Ele coordenava os seminários que tinha na Escola Politécnica, e esse seminário era para falar
sobre o desenvolvimento da mecânica quântica, então toda semana, não, 15 dias, era 15 dias, tinha uma palestra. Né? E durante essa palestra, segundo Felix Bloch, ele fala no artigo, né? Ele diz que o Debye sugeriu ao Schrödinger, né? Dizendo, né? Essas palavras são muito fortes, mas ele dizem que ele não estava fazendo nada de interessante, por que não pegar o artigo ou a tese, o trabalho de Louis de Broglie e apresentar um seminário, né? Um próximo colóquio. E o Schrödinger foi fazer isso, foi estudar o trabalho de Schrödinger, né, ou de Louis de Broglie, né? Ele pegou os trabalhos publicados e a tese, porque fica mais fácil de estudar. Né? Aqui está o manuscrito que você baixa na internet, muito legal. Você baixa o manuscrito das contas que o Schrödinger fez, né, em dezembro de 1925, essas contas, né, que é o surgimento da mecânica ondulatória. Né? E o Schrödinger, né, 15 dias depois, ele apresentou um seminário, né, como combinado por Debye, e nesse seminário resultou exatamente, ele apresentou a equação de onda, porque era isso que o Debye falava, né? Quer dizer, que aquela teoria de Louis de Broglie era uma coisa infantil, uma coisa sem futuro, porque não tem uma equação de onda. Então, o Schrödinger saiu e propôs a equação de onda sugerida por Debye. E daí surgiu os 5 trabalhos memoráveis do Schrödinger, de 1927, que é o que a gente chama a mecânica ondulatória, ou a mecânica ondulatória não relativista, certo? Que posteriormente teve vários outros trabalhos em 1933, que a gente chama mecânica ondulatória relativista, proposto por... Diga. Então ele chegou na equação em 15 dias? Foi isso mesmo? 15 dias. 15 dias. Eu tinha ouvido uma história que ele tinha ido para tipo, passar umas férias, né? Com amante. Isso, Sei lá, isso aí. Na verdade, ele já estava pensando nisso. Certamente, isso aí, o cara não vai lá propor uma coisa e vai resolver o problema. Né? Certamente, isso ele já estava pensando. A história é muito... eleva muito a bola dele, né? Mas certamente ele devia estar pensando nisso e para apresentar o seminário logo depois. E daí surgiu esses 5 trabalhos. E cada um trabalho desse, né, é realmente importante. Todos eles a gente vai falar aqui no nosso curso. Né? Então, o primeiro é a equação que ele propõe e resolve o átomo de hidrogênio. Então, ele já é a primeira vez que ele resolve o átomo de hidrogênio sem precisar usar aquela ideia ad hoc da teoria, né, de Bohr. Ele depois faz uma analogia entre a óptica e o problema do oscilador harmônico. É um outro trabalho. Esses trabalhos tudo tem traduzido para o inglês. Esse aí, tudo em alemão, esses artigos. Com exceção em um artigo resumido, que é o artigo de Physical Review, que resume todos esses trabalhos. É um artigo bem maior, que está no meu livro, a referência. Né? Aí ele começa a resolver alguns problemas que não tem solução à sua equação diferencial. Essas equações, os físicos conheciam que é a equação de alto valor. Então, ele desenvolveu logo a teoria de perturbação, é o que a gente vai ver no curso de Mecânica Quântica 2. Então, ele chama teoria de perturbação estacionária, e depois ele fez um outro trabalho de teoria de perturbação dependendo do tempo, quando eu botar um potencial que depende do tempo. E, finalmente, para a frustração do Heisenberg, ele faz um artigo que mostra o que o Heisenberg está fazendo é a mesma coisa que ele, simplesmente de uma forma que os físicos gostam, que é a equação de onda, e não com matriz. Então, isso destrói praticamente a mecânica matricial, que foi pouco utilizada e até hoje ninguém nem utiliza, né? A mecânica matricial de Heisenberg. Né? Isso deu uma grande discussão. Então, vamos deduzir a equação de uma forma diferente de como foi feito Schrödinger. Ele fez diferente. Né? E eu cito lá no meu livro referência, se vocês quiserem ver a origem original, né, meio aconchambrado, vocês podem ver no livro do Caruso. Mas eu vou ver de uma forma mais matemática, mais rigorosa, e não é aconchambrado, é um pouco mais rigoroso. Então, eu vou usar o que a gente chama o método da transformada de Fourier, que a gente já estudou anteriormente no capítulo 2. Então, dada uma função de onda, agora em 3 dimensões, eu tenho a minha transformada de Fourier, que é dada por essa integral que está aí, onde
o φ de K é a transformada inversa que está dada ali. Então, se eu der uma função de onda em t igual a zero, eu calculo o φ de K, substituo lá e calculo o φ de R. É um método chamado método transformado em Fourier. Né? Bom, então uma função de onda, então agora a minha função de onda que vai descrever a minha partícula, né? Numa onda clássica, essa função de onda é uma grandeza que a gente chama mensurável. Então, uma onda transversal, um som, a onda eletromagnética, tudo tem, é o que a gente chama de grandeza mensurável. Então, a função de onda associada a essas ondas clássicas, ela é mensurável, eu meço. Então, corda é a distância, som, diferença de pressão, outro campo eletromagnético, são grandezas mensuráveis. No caso da mecânica quântica, você vê que esse φ não é mensurável. Então, esse é o primeiro problema que o Schrödinger enfrentou, que posteriormente foi resolvido por Bohr. Né? Bom, então, vamos primeiro fazer uma dedução. Então, veja, eu vou pegar essa minha equação φ de R e vou derivar em relação a t uma vez. Então, quando eu derivar em relação a t, eu caio menos i ômega. Quando eu derivar a segunda vez, duas vezes menos i ômega ao quadrado. I ao quadrado dá menos. E vou derivar em relação às coordenadas. Derivar em relação a x, y e z. E é isso que eu faço. Matematicamente é fácil provar isso. Né? Então, a derivada primeiro em relação a t da minha função de onda, aparece esse ômega ali dentro, entre cocheiro. Se eu derivar duas vezes, é menos i ômega ao quadrado, aí fica o negativo, sai o i, derivar a segunda, e fica ômega ao quadrado, certo? Onde o ômega é a minha relação de dispersão. E a derivada segunda em relação a x, então se eu derivar em relação a x, derivar em relação a y, derivar em relação a z, né, duas vezes, derivada segunda, aí cai o kx ao quadrado, mais ky ao quadrado, kz ao quadrado. Aí isso dá o k ao quadrado. Né? E o negativo é porque caiu i kx e ky. Então dá i ao quadrado, que é menos 1, por isso que apareceu o negativo, que está exatamente ali. Certo? Então eu tenho essa equação e vou deduzir dessa ideia do coisa a equação de D'Alembert, que é a equação que a gente chama das ondas clássicas. Né? Então, como é que a gente faz isso? Bom, então essa é o formato que a gente vai usar para deduzir a equação de Schrödinger. Então, a primeira equação da D'Alembert, que é a equação clássica. Então, minha relação de dispersão é uma relação linear, então é uma relação entre com a frequência linear, onde o termo de constante é o que a gente chama a velocidade de propagação da minha onda, o meu V. Então, se você combinar a segunda equação, substitui o V, o ômega, lá na segunda equação tem derivada da segunda relação a T. Quando eu substituir lá, vai ficar V ao quadrado, K ao quadrado. Aí você compara com a equação embaixo, que você vê que tem um K ao quadrado, essa integral. Se você juntar as duas, você tem exatamente essa equação do D'Alembert. Né? Então, comparar essas duas equações, você tem essa equação de onda, que é o que a gente chama das ondas clássicas. Então, essa equação do D'Alembert é o que a gente já estudou isso em física básica. Certo? Bom, agora vamos deduzir uma equação para partícula. Então, note que isso aí é equação para onda. Serve para qualquer tipo de onda eletromagnética, qualquer tipo de onda clássica, essa é a equação. O caso da luz, o V é a velocidade da luz. Certo? Bom, então vamos deduzir a equação de Klein-Gordon. Então, mesma coisa, pega aquelas derivadas, eu só repeti aí, certo? Eu repeti. E agora eu tenho que, para a minha partícula, o meu lambda é H sobre P e minha frequência, a energia dividida por H cortado. Transformo isso em função, né? Eu posso agora escrever o P, H cortado vezes o vetor de onda K. Então, eu substituo na minha relação relativista. Então, veja, o meu ômega, né? O meu ômega, quem é? É H ômega igual a minha energia. Então, a energia da minha partícula relativística é a raiz quadrada disso que tem aí. Então, eu tiro o valor de ômega, que é 1 sobre H cortado, vezes a raiz quadrada disso. Aí, agora, o que eu faço? Pego o meu P, meu momento linear, e substituo com HK. E só é colocar aí, eu tenho agora a relação de dispersão para a minha partícula relativista. Certo? Então, para a minha partícula relativista. Aí, a mesma coisa, é só colocar o ômega ao quadrado, pega esse ômega, eleva ao quadrado e coloca na equação 2. Então, se você colocar na equação 2, né, o ômega ao quadrado vai ficar C ao quadrado, K ao quadrado, mais esse outro termo aí ao quadrado. Né? Aí o termo que tem o K ao quadrado é o laplaciano de ômega. Então, só é arrumar essa equação que você tem exatamente essa equação de Klein-Gordon. Né? Segundo o relato, diz que o Schrödinger deduziu essa equação para tentar resolver o átomo hidrogênio relativista. Calcular a estrutura fina e se deu mal. E aí, por isso, ele abandonou. E nunca nem se falou. Né? E só foi ressurgido com
o Klein-Gordon posteriormente. Bom, essa equação, eu volto para a equação do fóton se eu botar I igual a zero. Se eu botar I igual a zero, o fóton tem massa zero, eu tenho aquela equação do D'Alembert, que é a equação do fóton. Né? Então, o fóton é a massa zero. E essa equação é uma equação que serve para descrever partícula de spin zero. Então, a partícula de spin zero, por exemplo, os caos, são partículas que pode ser descrita por essa equação de onda que está aí. Então, a equação de Klein-Gordon, ela pode ser usada. E esse vai ser um seminário de um de vocês, falar sobre a equação de Klein-Gordon e calcular problemas de potenciais. Né? Brincar com essa equação diferencial que tem em uma dimensão. Né? Então, essa seria a equação relativista. Bom, vamos agora fazer um caso da equação não relativística, que é a equação do Schrödinger. Então, vamos fazer o mesmo procedimento. Então, minha energia, que é uma constante, meu potencial não varia no tempo, então é P ao quadrado sobre 2m mais o potencial. Então, o termo não relativístico. Então, agora, a minha energia é não relativista. A energia cinética mais a energia potencial. Certo? Bom, então a derivada primeira, que a gente tem lá na equação, tem o ômega. Mas o ômega é a minha energia, então está ali, ó. Meu ômega é a energia dividido por H cortado. Minha energia é a soma da energia cinética mais o V. Então, o que eu vou fazer? Pegar meu ômega, né? E vou substituir lá na minha equação da derivada em relação a T. É isso que eu estou fazendo. Onde tem ômega, eu vou substituir, certo? O P, o momento linear, é H cortado K, então vai ficar H ao quadrado sobre K ao quadrado. Quando eu dividir por H cortado, fica só H. Fica H, K ao quadrado sobre 2M. Aí o outro termo é mais o potencial dividido por H cortado. Eu só fiz isso na minha derivada do coisa. Então agora eu vou arranjar os termos. O primeiro termo que tem o K2 e o outro termo que tem o V de R, que é o potencial. Note que o V de R não depende de K, sai fora da integral. Então é o próximo passo que eu vou fazer aí. Então eu só agrupei, multipliquei ambas as equações por IH cortado, então multipliquei por IH cortado. Então quando multiplicar aquele termo menos I por I, dá mais 1. Né? Dá mais 1. E aquele H que está lá no K ao quadrado, vem para fora, fica H ao quadrado, porque eu multipliquei também por H. Certo? E esse termo todinho que vai ficar, que é o K2 multiplicado por essas integrais que estão aí, é o que já tinha feito antes, é o menos, né, o Laplaciano de φ. Né, que a gente já mostramos anteriormente, isso dá menos Laplaciano de φ. E aquele outro termo V de R, né, quando eu multiplicar por menos I dá mais 1, multiplicar por H, o H cancela, fica só o V de R, sai fora da integral, que não depende de R, que ali eu tenho integral em K, né? Não depende de K, ela vem para fora. E essa integral que tem aí é a minha função de onda, da minha transformada de Fourier. Então agora é só juntar, eu tenho a equação de onda não relativista. Então está dada a equação de Schrödinger, não foi feito por ele assim, mas a gente deduziu de uma forma pela ferramenta matemática que a gente já aprendeu. Então isso é IH cortado, note que a minha função, minha equação diferencial é complexa, então certamente essa função de onda é uma grandeza complexa. Né? Isso vai ficar H, onde esse H a gente vai chamar de hamiltoniano. Né? Esse hamiltoniano é menos H ao quadrado sobre 2M, o laplaciano, mais o V de R. Eu tenho aí agora a minha equação de onda. Então, a equação que foi pedido por Debye ao Schrödinger, ele mostrou no seminário. Não foi bem essa equação, foi uma equação não dependendo do tempo, mas posteriormente ele também deduz essa equação, ou propõe essa equação, dependendo do tempo. Então, a mecânica quântica ela está praticamente resolvida para sistema não relativístico por essa equação. Se eu tiver um sistema de partícula, então minha função de onda seria a função de onda de muitas partículas. E aí, meu hamiltoniano não é só de uma partícula, é a soma de todas as partículas, inclusive as interações entre as partículas. Então, posso usar a minha equação de Schrödinger e resolver átomos, moléculas e assim por diante. Então, é uma equação geral para sistema não relativístico ou para não relativístico. Quando o sistema for relativístico, estou descrevendo as partículas. Se a partícula tiver spin 1,5, então agora o spin vai entrar, eu tenho que usar a equação de Dirac. Certo? Se o spin for diferente de 1,5, for spin 1, tem algumas partículas que têm spin 1, a equação Dirac já não funciona. É uma outra equação que a teoria quântica de campo também propõe. Certo?
Não são as partículas que a gente tem spin 0, spin 1,5 e spin 1. É basicamente esses 3 tipos de partículas que a gente conhece na tabela do modelo padrão. Certo? Bom, então, com essa equação, ele fez exatamente aqueles 5 artigos, na verdade, são os 4, né? Porque o 5 ele só fez a equivalência entre a representação de Heisenberg e a representação dele no oratório, e aí ele resolveu o átomo de hidrogênio, o oscilador harmônico, o rotor rígido, o efeito Stark, que é o efeito do campo elétrico sobre o espectro do átomo de hidrogênio, que se conhecia resultados experimentais, né? E o Schrödinger que fez, desenvolveu um método, né? Porque não dava para resolver a equação diferencial, e ele desenvolveu um método de teoria de perturbação. E ele aplicou em vários, e todos os resultados funcionavam e batia com resultados experimentais. Então foi o maior sucesso, e os físicos aplaudiram essa equação aí. Agradou muito, porque a equação diferencial, os físicos sabem resolver e gostam delas. Né? Bom, mas aí começou as perguntas. Né? Então, o Schrödinger resolveu um problema de alto valor, solucionou sem usar a hipótese da teoria de Bohr e encontrou a quantização da energia naturalmente, resolvendo só a equação de alto valor. Mas aí surgiu a pergunta do que é a função de onda, e essa resposta o Schrödinger não soube responder. Né? Então, o Schrödinger, a única coisa que ele conseguiu fazer, então esse artigo da Physical Review de 26 é um artigo que resume todos aqueles 5 artigos, é um artigo mais longo, que está publicado em inglês, não está em alemão, como está aqueles artigos originais. Então, na verdade, na desenvolvimento dele, ele resolveu o que a gente chama de equação de Schrödinger independente do tempo. Então, se o potencial é uma grandeza que independe do tempo, você pode desacoplar, a gente vai ver com mais detalhes, mas eu estou adiantando o que o Schrödinger fez, a sua função de onda como uma parte temporal e uma parte, o produto de uma função que depende do tempo e uma função que depende da coordenada. Então, o meu φ de R de t seria isso aí. Então, mostra que esse termo φ de t é essa exponencial que tem aí. Eu não vou provar, porque isso não é o momento ainda para a gente fazer, mas a gente vai provar isso mais na frente. Então, quando ele substitui na equação dele, ele obtém essa equação aí que chama equação de alto valor. Então, o hamiltoniano, que é aquele hamiltoniano que eu coloquei, aplicado numa autofunção, φ de R, isso dá uma alto valor, que a alta energia vezes o φ de R. Então, isso são coisas que o físico sabia, e é isso que ele resolveu em vários problemas, né, essa equação de alto valor. E usando as condições de contorno, se o potencial for um potencial que deixa a partícula ligada, então isso é interessante, se o potencial não for um potencial que ligue a partícula, a energia é um contínuo. Se você agora ligar ela, o que é ligar? Deixar ela presa numa região do espaço. Então, um potencial atrativo que deixa a partícula ligada numa região do espaço. Então, isso, naturalmente, as condições de contorno, a resolução dessa equação vai levar à quantização da energia. Certo? Então, a gente vai resolver isso nesse capítulo e no outro, potenciais unidimensionais. Certo? Então, essa é a equação que ele propôs no seminário de debate, não aquela equação que eu coloquei dependendo do tempo. Muito bem. Então, algumas propriedades importantes que tem na nossa equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é uma equação que a gente chama de equação linear. Né? Uma equação diferencial linear. O que é uma equação diferencial linear? O que é que ela distingue? Ela diz o seguinte, se φ1 e φ2 são soluções da equação de Schrödinger, então, eu tenho duas funções de onda, que é soluções, qualquer superposição dessas duas funções também é solução. O que é que significa? Que alfa φ1 mais beta φ2 também é solução da equação de Schrödinger. Isso se deve porque a equação de Schrödinger é uma equação linear. Então, significa que eu pego a equação primeira, associada a φ1, multiplico por alfa. Pego a equação que é associada a φ2, multiplico por beta, somo essas duas equações, eu tenho a equação para o φ, que é a superposição de φ1 e φ2. Certo? Então, isso vale porque eu tenho a equação linear. Sempre isso vale? Não. Então, aqui, alguns exemplos de equações não lineares, equações de Schrödinger não lineares. Uma, devido ao Cauchy, de 72, que ele propõe um potencial que é um V de R e depende da função de onda. Então, isso agora não satisfaz aquele princípio de superposição. Então, essa vai gerar o que a gente chama de equação de Schrödinger não linear. Certo? Uma outra é também, devido ao Gauss e o Dobrin, 1992, que ele dá por essa equação que tem aí. Certo?
que é a equação de Schrödinger, mais um termo, esse outro termo é um termo não linear. Então, se você colocar aquela superposição, nós vamos ver que φ1 e φ2 satisfaz, mas a superposição não satisfaz. E isso é o que a gente chama uma equação não linear, que o físico corre dela como se corre da cruz, né? Os físicos gostam das coisas bem simples e essas equações são calculadas em alguns regimes não lineares, que não é o caso que a gente vai estudar aqui. Né? Por exemplo, em ótica não linear, né? Então o próprio nome já está dizendo, então eu quero descrever a ótica não linear usando teoria quântica, as minhas equações têm que ser uma equação de Schrödinger não linear, certo? Então isso é muito usado em ótica não linear, porque como já é não linear, então eu tenho que propor equações não lineares. Então é muito estudado isso com essas equações que tem. Certo? Então, no nosso caso, interessa que vale o princípio da superposição. Bom, então vamos agora para a nossa interpretação da função de onda. Então, como é que a gente vai interpretar? Então, vamos imaginar a densidade de energia da onda eletromagnética. Então, a densidade de energia ela é proporcional à sua função de onda, que é o campo elétrico. Certo? Então, a intensidade ou a densidade de energia ela é proporcional exatamente ao campo elétrico. E, por sua vez, eu posso agora, numa teoria quântica da luz, ela vai ser a densidade, número de fótons dividido pelo volume onde ocupa, multiplicado pela energia de um fóton, que é H-νi. Então, de um lado, você tem a teoria quântica e do outro a teoria clássica, que é exatamente a comparação que tem ali. Então, você veja que o número de fótons, ou a intensidade do fóton, vai estar relacionado com o quadrado do seu campo elétrico. Certo? O quadrado do campo elétrico. Então, foi nessa analogia que fez com que o Bohr propusesse a densidade de probabilidade. Então, no lugar de encontrar densidade ali associada com energia, aqui ele usou probabilidade. Então, a ideia é dizer que exatamente o quadrado da minha função de onda agora tem a ver com a probabilidade, ou a densidade de probabilidade, o nome densidade de probabilidade, de encontrar partículas no espaço. Né? Qual a unidade disso? A unidade disso é o inverso do volume. 3 dimensões é o inverso do volume. Certo? Inverso do volume. Daqui a pouco a gente vai ver, quando integrar no volume, isso vai dar igual a 1. Né? Uma coisa importante aqui é que a função de onda ela é uma grandeza não mensurável. O que é que significa? Que eu não sei determinar ela a menos de uma fase φ. E essa fase φ é arbitrária. Então, esse φ eu não sei determinar a menos dessa fase. Mas a densidade de probabilidade é única, independe dessa fase. Quando você tirar o módulo de φ' é igual ao módulo de φ, porque aquela exponencial ali está igual a 1, que é o módulo dela. Então, a função de onda ela não é única, não tem solução única, mas a densidade de probabilidade, sim. Então, a densidade de probabilidade, eu posso até estimar ela experimentalmente. Né? Experimentalmente, se você... depois a gente vai falar mais na frente. Não vou adiantar para você. Então, eu tenho agora a interpretação da nossa função de onda. Então, a função de onda na equação de Schrödinger, ela tem a função da amplitude da densidade de probabilidade agora proposta. Então, praticamente, a gente estamos construindo tudo da mecânica quântica, temos a equação, sabemos o que é que significa a minha função de onda, e vamos agora encontrar uma equação que a gente chama de equação de continuidade, que relaciona a minha densidade de probabilidade com a minha função de onda. É uma equação parecida que a gente vai ver com o que a gente viu em eletromagnetismo e ver lá na hidrodinâmica, né, com massa. Né? Então, vamos pegar essa minha densidade de probabilidade e vamos derivar. Nota que esse φ ao quadrado, quem é? É φ multiplicado por φ estrela. Né? Então, se eu derivar o φ em relação a t, derivada parcial, vai ficar φ derivada parcial de φ estrela, mais φ estrela, derivada de φ. Até aí, tudo bem. Pura derivada que tem aí. Aí eu vou relembrar a nossa equação de Schrödinger, que é IH dφ dt é o hamiltoniano multiplicado por φ. Meu hamiltoniano é esse termo que está aí. Ok? Esse termo que está aí. Então, na minha equação que está ali no dρ dt, eu tenho dφ estrela. Como é que eu encontro dφ estrela? Pego a minha equação de Schrödinger e tomo ele o complexo conjugado. Quando tomar o complexo conjugado, né, do φ estrela, o primeiro termo
que é do Laplaciano, é real, mas o outro pode ser imaginário. Eu vou deixar um V estrela. Por isso que a derivada de φ estrela dá menos, porque o IH vai por menos, então ficou menos 1 sobre IH, aí multiplicado, né, pelo primeiro termo da energia cinética, mais o V estrela vezes o φ estrela. E o dφ, só é tirar o valor de dφ, é esse primeiro termo que tem aí. Aí eu pego esses dois termos e substituo lá na derivada de ρ. Né? Só é substituir automaticamente na equação de ρ. Então, quando você substituir lá, aí eu vou juntar o termo que tem o Laplaciano e o termo que tem os potenciais. Os termos que tem os potenciais, né, a energia potencial, vai ficar φ multiplicado por φ estrela, né? Φ multiplicado por φ estrela é meu ρ, a densidade e probabilidade. Então, está lá o ρ que está lá no segundo termo. E o outro, o primeiro termo, vai ficar essa decomposição de φ estrela vezes o Laplaciano de φ, menos φ vezes o Laplaciano de φ estrela. Esse termo que tem aí é equivalente ao divergente disso aí. Se você desenvolver isso aí, dá exatamente o termo que está ali, certo? Fica a propriedade divergente. Aí agora eu desacoplo isso em dois termos, certo? Eu desacoplo em dois termos. Esse IH cortado vai multiplicando todo mundo que está ali. Então cancela o H cortado, certo? Esse menos, né? Eu deixo para fora. E esse termo que está aí dentro do colchete é um vetor. Né? Ele é um vetor, né? Porque eu estou tirando o divergente de um vetor. Então, ali é um vetor. A gente vai chamar esse vetor de densidade, ou corrente de probabilidade. Certo? E o outro termo é V menos V estrela. Eu vou deixar ele aí, que eu vou tratar de dois casos. Um que o potencial é real e o outro que o potencial é complexo. E a gente vai ver para que serve usar potenciais complexos. Certo? Então, primeiro, vamos para o sistema conservativo. Né? Um sistema conservativo onde, né, o potencial é real. Então, quando o potencial é real, o V estrela é igual a V. Então, aquele segundo termo que está aí nessa minha equação é zero. E o termo que está lá em colchete eu chamo de um J. Aí eu tenho o que chama equação de continuidade, né, onde o J é o que a gente chama corrente de probabilidade ou fluxo de probabilidade. Eu tenho exatamente isso. Isso lembra muito bem quando a gente estuda hidrodinâmica, massa, e aí você agora tem essa densidade, né, do fluxo da água, eu relaciono ela com a velocidade. A mesma coisa eu tenho lá em eletromagnetismo. Densidade corrente, né, densidade corrente, que é o J, com densidade de carga, o ρ. Né? Então, em hidrodinâmica, essa teoria de de Broglie-Bohr é fazer o J igual ao ρ multiplicado por V. Então, é fazer o que a gente chama de analogia hidrodinâmica quântica. A hidrodinâmica que a gente tem. A gente relaciona o J com uma certa velocidade. Essa velocidade não é a velocidade da partícula, é o que a gente chama de campo de velocidade. Né? É o campo de velocidade. Então, se você fizer isso, igualar com aquele J que tem lá, dá para arrumar ela e mostrar que o campo de velocidade de de Broglie vai dar exatamente isso. Então, quem for fazer o seminário vai fazer isso com mais detalhe, e isso vai ser chamado de campo de velocidade. Certo? Não é a velocidade da partícula, isso dá um campo no espaço e no tempo. Certo? Então, esse é o caso para sistema conservativo. Bom, então vamos pegar esse meu sistema conservativo, vamos botar ele e fazer um cálculo em uma dimensão, só para facilitar o nosso cálculo. Então, vamos pegar aquela minha integral, ou minha equação de continuidade, né? O meu J agora só tem uma componente, então o divergente dele é a derivada parcial de J. Certo? Derivada de J em relação a X. E eu vou pegar aquela integral, aquela equação de continuidade, e vou integrar entre dois pontos na coordenada X, entre A e B. Ok? Então, exatamente isso que eu estou fazendo. Então, eu pego aquela minha equação, então fica a derivada, e vou fazer a integral de ρ entre duas regiões, entre A e B, dx. Então, note que essa minha densidade de probabilidade, eu estou integrando em dx, vai dar um número. Certo? Vai dar um número. Isso tem a unidade, esse ρ, do inverso da distância. Que eu multiplicar por distância vai dar um número. Essa integral de A até B de ρ de x a gente chama de probabilidade de encontrar partícula entre A e B. Está aí colocada, está aí. Eu vou chamar P de AB. Certo? Então, aquela integral vai ficar derivada de P de AB e a integral do outro lado, que é menos, a integral parcial, né? Derivada de J em relação a dx, cancela o dx, fica J no ponto B menos J no ponto A.
Então, essa é oriunda da nossa equação de continuidade. Bem? Bom, agora eu pego esse meu intervalo, A e B, e coloco ele de menos a mais infinito. Então, no lugar de eu fazer a integral dois números finitos, eu vou agora estender sobre todo o meu espaço, de menos a mais infinito. Então, o A vai menos infinito e o B mais infinito, certo? Então, quando eu fizer essa integral, aí agora eu tenho que levar em consideração algumas coisas na minha função de onda. Essa minha função de onda, ela é conhecida como função de quadrado integral. O que é que ela significa? Significa que quando x, o módulo de x, vai ao infinito, a minha função de onda tem que tender a zero. Por que ela tem que tender a zero? Porque a integral dela, ela tem que ser finita, certo? Ela tem que ser finita. Então, a minha função de onda vai a zero no infinito, quer dizer, no menos ou mais infinito. Como minha função de onda vai a zero, o meu j também vai a zero, porque o meu j está relacionado com a minha função. Então, se eu colocar, né, o x mais ou menos infinito, a função de onda é zero, o j é zero. Então, significa que aquela integral, aquele termo que eu deduzi da derivada da minha probabilidade, agora vai ser escrito assim, vai ser igual a zero, porque vai ficar j de b menos j de a, quer dizer, j de infinito menos j menos infinito vai dar zero. E aquela AB eu vou chamar probabilidade P infinito. Certo? Como a derivada é igual a zero, conclusão. A conclusão que eu digo é que esse P é uma constante, né? Porque só vai dar zero, porque o P é uma constante. E essa constante a gente vai chamar de 1. Por que 1? Porque o ρ vai ser a nossa densidade de probabilidade, e, portanto, se eu integrar ela em todo o espaço, eu tenho a probabilidade de encontrar a partícula ela está em qualquer local do ponto do espaço. Se eu integrar essa probabilidade, densidade de probabilidade em todo o espaço, isso tem que dar 1, porque a partícula tem que estar em alguma região do espaço. Certo? Quando eu integro uma região finita, eu tenho a probabilidade de encontrar ela numa região finita. Se eu integrar ela em toda, eu tenho ela igual a 1. Certo? Então, essa integral vai dar exatamente igual a 1. Certo? Então, a probabilidade de encontrar a partícula em toda a região do espaço é 1. Ela está em qualquer ponto do espaço. Certo? Bom, então, em resumo, o que a gente vimos naquela equação, a gente pode generalizar para 3 dimensões, e agora minha função de onda no átomo de hidrogênio, que no modelo de Bohr, ela era uma trajetória, na descrição agora probabilística, eu tenho agora uma função de onda, portanto, eu tenho uma densidade de probabilidade de encontrar o elétron ao redor do núcleo. E essa nuvem eletrônica agora é exatamente a fotografia do átomo de hidrogênio. Então, essa fotografia do átomo de hidrogênio dá exatamente essa densidade de probabilidade de encontrar partícula, né, no espaço. Não vai ter mais uma trajetória como tem no modelo de Bohr. Eu tenho agora uma nuvem eletrônica exatamente descrita por esse φ aí. E a gente resolve a equação de Schrödinger e encontra essa distribuição que está aí. Isso dá para resolver posterior. Certo? Essa condição sempre a gente vai usar, a normalização da função de onda. Então, a integral em todo espaço é igual a 1. Então, significa que o ρ, aí integrado no volume, né, d3r, significa que o ρ tem unidade do inverso do volume, que eu multiplico por volume e fica dimensional, que é 1. Então, é 1 sem unidade. Certo? Então, essa é a condição de normalização. E aí está a equação de continuidade que a gente tinha falado anteriormente. Bom, a equação de Klein-Gordon eu não vou fazer, mas isso está feito lá no livro, e você vai ter uma pessoa que vai dar um seminário sobre isso, vai explicar. A equação de Klein-Gordon tem um grande problema. Se você pegar a equação de Klein-Gordon e tentar encontrar uma equação de continuidade, né, como a gente fez lá para a equação de Schrödinger, você encontra o J igualzinho que a gente encontrou lá na equação de Schrödinger, mas o ρ agora não é mais o ρ anteriormente. O ρ agora, para a equação de continuidade satisfazer aquilo, é dado exatamente por isso que está aí. Não é mais um módulo da minha função de onda ao quadrado. E essa densidade escrita dessa forma pode encontrar, por exemplo, uma densidade de probabilidade, se você observar aí a equação, um número até negativo. Né? Então, uma probabilidade negativa é inconsistente do ponto de vista da nossa ideia de partícula. Né? Então, portanto, ela tem esse problema que a gente chama de probabilidade negativa, porque agora a definição de densidade de probabilidade é essa e não aquela outra associada ao Bohr. Né? Bom, então isso é só informação. Eu não vou fazer essas coisas. Bom, se o sistema for dissipativo, se o meu sistema for dissipativo, né, então eu vou imaginar agora que meu potencial ele tem uma parte imaginária.
Então, eu vou somar o V de R menos o IV, onde I é a parte imaginária. Então, quando eu fizer V menos V estrela, a parte real cancela, fica só, eu vou somar a parte imaginária, né? Então, vai ficar menos 2I VI, né? Subtrai V menos V estrela. Então, eu tenho a derivada, ali eu tenho o divergente, né? O divergente do meu J, mais um termo que vai aparecer aí. O I vai cancelar, eu fico com essa equação que tem aí. Então, eu tenho agora uma equação que está escrita agora para um sistema dissipativo, né? Agora, eu pego a minha equação e integro em toda a região do espaço. Certo? Eu vou pegar ambos os membros e fazer a integral em toda a região do espaço. Tudo bem? Então, quando eu integrar em toda a região do espaço, aquela integral que está lá, derivada, aquela primeira integral que está dentro, está ali, como tinha antes no meu sistema conservativo. Vai ser um P infinito, que eu vou dizer quanto vale ele. Certo? E a segunda integral vai dar zero. E a outra, que é que vai ser a integral de Rho, eu vou chamar de um P. P de infinito. Certo? De P de infinito. Essa integral não é mais igual a 1, como a gente tinha anteriormente. Ela é para o sistema conservativo. Certo? Então, a primeira integral, onde tem essa integral em todos, eu vou chamar de um P infinito T, que vai depender de T. A segunda integral, do segundo membro, vai dar zero. Por quê? Aplica o teorema da divergência. Então, aplico o teorema da divergência, fica a integral sobre a superfície. E como eu estou calculando sobre todo o volume, minha superfície está lá no infinito. Então, significa que meu J, na minha função de onda, lá na minha superfície, está lá no infinito, minha função de onda é zero. Portanto, essa integral tende a zero. Então, a segunda integral é zero. Certo? Então, vai ficar a derivada do P infinito em relação a T. Esse termo 2VI sobre H cortado, eu vou chamar do inverso do tempo, tal. Eu vou entender daqui a pouco quem é esse tal. E a integral é o P infinito. Então, eu tenho essa equação diferencial para resolver. É simples resolver essa equação e eu encontro exatamente o que a gente chama um decaimento radioativo. Então, usar potencial imaginário, ele é usado para explicar exatamente, por exemplo, o processo de decaimento radioativo. Então, significa o quê? A probabilidade agora não é mais uma constante. Então, o número de partículas que eu tenho num certo estado, ela vai ser o número total de partículas multiplicado pelo P. Esse meu P agora decai com essa exponencial, onde esse tal é conhecido como tempo de meia-vida, e eu consigo explicar exatamente o que chama a equação de Rutherford para decaimento radioativo. Então, usando potencial complexo, a gente consegue explicar isso meio ad hoc pelo formalismo de Schrödinger, né? Isso é meio forçada de barra, mas se usa, né, na literatura, né, para descrever decaimento radioativo. Bom, então vou agora, com esses 5 minutos, mostrar alguns experimentos. Então, minha previsão não deu para falar tudo, mas não tem problema. Vamos comprovar, né, que a onda de matéria existe. Né? Então, a gente já provamos que o fóton existe, né? O efeito fotoelétrico foi, em tese, usada, mas não é bem que comprova a existência do fóton, mas a gente viu o experimento que comprova realmente que o fóton existe. E agora eu preciso comprovar que o elétron, ou qualquer partícula material de massa m, é uma onda. Então, eu preciso fazer experimento de onda. Certo? Então, comprovação experimental das ondas de matéria. Então, os postulados de Broglie que a gente tem é o lambda, né, comprimento de onda da partícula, e a minha frequência, onde meu H é a constante de Planck. Né? Então, eu posso fazer aqui uma estimativa, pegar um elétron. Então, vamos pegar o elétron, que é a menor entidade que a gente possa imaginar, material. Né? Então, a massa dela é 10 a menos 30 kg, ordem de grandeza, e imaginar que ela viaja a uma velocidade 10% da velocidade da luz, 10 a 7 metros por segundo. Certo? Então, eu vou pegar o meu valor da minha constante de Planck, pego a massa, que é a massa do elétron, multiplico pela velocidade, e encontro o valor do meu comprimento de onda, a comprimento de onda do elétron a ela associado. Então, fazendo essas contas, você dá da ordem de 10 a menos 10 metros, da ordem de 1 angstrom. É mais ou menos o comprimento de onda de um elétron viajando aproximadamente. Essa é a velocidade razoável que um elétron viaja. Certo?
esse comprimento de onda, o raio atômico, então do raio de Bohr, é da ordem de grandeza disso. Ou, se você quiser, com uma coisa que já é conhecida da época, o parâmetro de rede cristalina. Então, agora eu pego um cristal e a distância entre os átomos, entre os planos que formam o meu cristal, é da ordem de 1 angstrom. Então, essa é exatamente a ideia que vai ser atrás. Então, note que um cristal, eu posso agora usar ele como uma grade de difração. Assim como a gente fez com a luz, grades, né, para fazer fenômenos de difração, eu posso agora pegar um cristal e meter um feixe de elétron. Essa ideia é que as pessoas fizeram a comprovação. Então, note que eu tenho o comprimento de onda teórico e tenho o comprimento de onda experimental. E a gente vai ver agora que, como compara um com o outro, bate exatamente com o resultado. Né? Então, a difração, né, antes de falar de difração, uma coisa importante que a gente tem nos cristais é a estrutura cristalina dela. Então, a estrutura cristalina, ela como é que é arranjado os átomos dentro do cristal. Uma técnica que é muito usada, que é a que a gente usa, é o que a gente chama raio-x. Né? Então, o raio-x, portanto, altíssima energia, né? Porque a energia é inverso do comprimento. Como o comprimento é pequeno, você tem o quê? Altas energias. Se você tem alta energia, você tem altas penetrações. Então, o raio-x foi descoberto em 1895, exatamente, que é exatamente o que chama o feixe que vai saindo dentro do meu tubo catódico. E esse feixe que sai, quando um feixe de elétron bate no eletrodo, que é formado de cobre, óbvio, aí sai através de um raio. E esse raio é o raio-x. Né? É o raio-x. Altamente intenso. Né? Note que a energia é da ordem de 100 eletronvolts. Né? Bom, então a difração de raio-x, eu pego o meu raio catódico, olha, sai o raio-x, certo? Sai o raio-x, e eu coloco o meu alvo. O meu alvo é um cristal. Certo? Então agora eu tenho como criar o raio-x. Então agora eu pego o raio-x e eu tenho exatamente o meu cristal, uma estrutura cristalina. E aí eu boto o detector. E ao calculando esse detector, eu identifico o raio espalhado. Certo? Bom, o Sprague, que é o Wheeler, né? Os Wheeler-Sprague, né? Que os dois são pai e filho, eles descreveram a teoria exatamente, que é a teoria de Bragg, né? Para descrever exatamente a difração de raio-x. Vocês devem estar estudando isso na primeira parte do curso de estado sólido. Então, certamente, vocês devem estar estudando isso, então eu não vou entrar em detalhe, né? E uma das coisas importantes é exatamente essa relação que a gente vai usar, que está aí. Então, a partir do raio-x, ele conseguiu identificar, por exemplo, as distâncias entre os planos de uma rede cristalina, que é da ordem de 1 angstrom, como a gente tinha falado anteriormente. Então, aquilo ali foi antes, né? Então, a gente já sabia que a distância entre os parâmetros de rede de uma rede cristalina é da ordem de 1 angstrom. Isso é identificado pela técnica de raio-x. Né? Então, isso aí tem esses picos, esses resultados experimentais. Então, são técnicas que a gente, na UFAM, no Departamento de Física e na Química também tem. Isso é uma técnica muito usada para entender a estrutura. Então, isso, né? Então, aqui é um resultado de difração de raio-x, né? E você coloca lá um disco, né? Ou um anteparo, e mete um raio-x e coloca lá. Então, esse é o padrão que ocorre com luz normal, que é o raio-x é uma onda eletromagnética, um comprimento de onda bem baixo. Né? Então, a difração de raio-x é através de um sistema opaco. Né? Daí, esses discos que está aí, é semelhante ao disco de Fresnel. Né? Então, a difração de raio-x ela serve para identificar a estrutura, né? Então, uma molécula DNA, como é que forma essa estrutura. A técnica de raio-x, exatamente, ela serve muito bem para descrever, e foi isso que foi feito em 1953 para descobrir o DNA, né? A dupla hélice DNA, usando a técnica de raio-x. Aqui no Brasil, a gente tem esse laboratório de Secret, que é um laboratório mais potente, né? E maior
intensidade que tem de raio-x, e muitas pessoas, é um laboratório que pode ser usado por qualquer pessoa cadastrado lá, né? Então, algumas pessoas da Departamento de Física usam isso aí constantemente. Bom, então, eu só dou 3 minutos, que foi 1 minuto que eu perdi lá, eu fiz só esses 3 minutos para eu parar nesse experimento da difração de elétrons. Então, como eu tinha falado antes, então, veja, o raio-x é uma técnica que foi aprimorada para entender a estrutura cristalina, então a distância entre os átomos já era bem conhecida, né? Então, os comprimentos de onda que a gente começou a obter foi comprimento de onda da ordem de Angstrom, então, portanto, é da ordem da distância dos parâmetros de rede. Então, um cristal pode ser usado, que a gente chama como uma grade de difração. Então, é exatamente o primeiro experimento feito por Davidson e o Jerry, que é aluno dele, e eles colocaram exatamente sobre um cristal de níquel e meteram um feixe, né? Então, pega um feixe de elétron sobre o meu cristal e vejo o feixe espalhado. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai comparar o resultado experimental associado com esse ângulo, com a lei de Bragg, né, que é aquela lei que tem lá, associada com esse ângulo, e com o comprimento de onda, né, calculando usando a teoria de de Broglie. E aí, quando compara um com o outro, os resultados são basicamente idênticos, né, com erros simples. Então, se você tem a previsão de de Broglie, então você tem H, né, aí você tem dividido pelo momento, então isso aí, ali é o potencial, então é raiz de 2m, né? Então note que o P é raiz, né? Então P ao quadrado, então a minha energia meu P é raiz de 2m vezes o potencial, certo? O meu potencial, a minha energia é a minha energia potencial. O que é minha energia potencial? A carga do elétron, vejo o meu potencial, que é o de 54. Então, 54 eletronvolts. Se você substituir lá, você encontra o lambda teórico. O lambda teórico dá 1,67 angstrom. E o resultado experimental, né, baseado lá na lei de Bragg, é exatamente, se você usar esse ângulo de espalhamento, você encontra o resultado experimental 1,65. E isso confirma o resultado da onda de matéria. Posteriormente, foi feito a mesma coisa que foi feito com raio-x, foi feito com você colocar um aparato e um feixe de elétron, e coloca um anteparo, que chama a difração de elétron por um anteparo. E isso deu o prêmio Nobel de 37 ao Thomson, que é o filho de J.J. Thomson, que é o George Thomson, descobrimento que o elétron é uma onda, e o pai descobriu que o elétron é uma partícula, né? Ganhou muito tempo atrás, e o Davis dividiram o prêmio Nobel de 37 sobre esse descobrimento, né? Então, agora, exatamente, eu acabo com essa transparência. Então, a difração agora, você tem, dada a difração de raio-x, que é de ondas eletromagnéticas, você observa essa difração em elétrons, em nêutrons, e por aí vai. Aí, na próxima aula, a gente vai começar mostrar que existem outros tipos de sistemas e a gente não sabe até que tamanho a gente pode chegar o limite da mecânica quântica. Hoje a gente já tem a mecânica quântica até para sistema que a gente consegue ver ao olho nu. Então a gente vai ver esse experimento mais bem atual sobre a mecânica quântica, certo? Então eu vou parar aqui, como prometido para vocês, 1 hora de aula, para não deixar vocês cansados, eu também. Aí, na próxima aula, eu começo a partir daí, né? Aí eu tenho na quarta, e na sexta-feira a gente vai ter que marcar que hora a gente vai dar a aula. Que tal tua história?